paz do Senhor. Hoje, dia 31 de outubro, nós celebramos o Dia da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Porém, é importante nós lembrarmos que o evento de 1517, ele foi o ápice, o apogeu, o ponto alto de eventos que já vinham acontecendo. Já nos séculos anteriores, ali o 1517 ao século XVI, nos séculos anteriores, nós já tínhamos pessoas que estavam se levantando contra a condição moral que a igreja se encontrava. Uma falência moral já tinha tomado conta da igreja, desvios doutrinários, e várias pessoas se levantaram principalmente contra essa falência moral. Porém, em torno de 100 anos, um pouco mais que isso, antes da Reforma Protestante, duas pessoas foram assim fundamentais: John Wycliffe na Inglaterra e Jan Hus na região que hoje corresponderia à República Tcheca. Eles começaram, John Wycliffe na Inglaterra, ele começou a questionar muitas questões doutrinárias que eram defendidas pela Igreja Católica, essa questão da salvação pelas obras, essa questão das indulgências, da simonia. As indulgências é o pagamento que se faz pela libertação das almas, para que elas possam se libertar do suplício do purgatório, e a simonia, que é a compra de objetos sagrados ou títulos eclesiásticos, com o propósito de alcançar alguma graça. Então, esses homens se levantaram contra isso, e eles também estavam exigindo o retorno às Escrituras, de modo que, quando eles fizeram isso, eles começaram a incomodar a estrutura eclesiástica. Tanto é que Jan Hus, ele foi morto, condenado por heresia pela Igreja Católica e morto na fogueira em 1415. E a história diz que Jan Hus, enquanto ele estava sendo queimado, ele proferiu as seguintes palavras: hoje vocês estão queimando um ganso, porque Hus, na sua língua, significaria ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que vocês não vão conseguir queimar. Então, 102 anos depois, em 1517, Martinho Lutero afixava na porta da Catedral da Universidade de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências. Então, esse foi o momento em que houve uma grande chamada para um debate e, logicamente, a Igreja Católica, com seu poder, não quis retornar às suas origens, às Escrituras, à fidelidade às Escrituras, antes manteve seus dogmas. Em decorrência disso aí, houve uma separação entre os movimentos reformistas e a igreja dominante de então. Martinho Lutero, ele não foi o primeiro, o único reformador. Existiram essas pessoas anteriores a ele que já começaram a propor reformas, e ele não foi o único. Várias outras pessoas também se levantaram posteriormente em outras regiões da Europa, como João Calvino, Zwinglio, pessoas que também propuseram mudanças na situação dominante de então. Então, houve vários movimentos reformistas na Europa, vários, não foi um único movimento, e esses movimentos deram origens a várias igrejas nacionais em vários países da Europa. Ao contrário do que estava na Igreja Católica, não tinha uma liderança central, um poder central, e essas pessoas que fizeram essas reformas, elas não se tornaram os donos, os líderes dessas igrejas. Não, através das reformas surgiram várias igrejas. E o que acontece? Eles deram então origem a esses movimentos. Houve várias correntes de interpretação também, e uma das coisas interessantes é porque, com o retorno às Escrituras, todas as pessoas poderiam ter acesso à leitura da Bíblia Sagrada. Então, houve uma popularização da alfabetização, coisa essa que era restrita à nobreza,
e ao clero. Agora todas as pessoas, uma vez que todos poderiam ler as Escrituras e deveriam conhecê-las com profundidade, então todos tinham que saber ler. Então um dos legados da Reforma Protestante é a educação universal, ou seja, todas as pessoas precisam aprender a ler, porque elas precisam ler as Escrituras. Então isso é um legado da Reforma Protestante. E a partir daí, com vários movimentos que surgiram e com várias interpretações, correntes de interpretação, surgiu-se também a necessidade de reunir os pontos que unificavam esses grupos reformistas. É de onde nós temos os chamados 5 solas, ou 5 somente. Somente Escritura, sola Escritura, né? Que é somente as Escrituras, tendo a Escritura como único manual de regra e fé. Ao contrário da Igreja Católica, que tem o magistério, que tem a tradição, os protestantes, eles compreenderam que a única coisa que pode definir a conduta do cristão, o seu conjunto de vida, são as Escrituras. As Escrituras. Sola gratia. A salvação, ela é pela graça, e entra também o sola fide, pela graça através da fé. Não é pelas obras que nós praticamos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Nós não as praticamos para sermos salvos. Solus Cristo. Lembrando que a intercessão, há um só mediador entre Deus e os homens, e este homem é Jesus Cristo. Não há necessidade da intervenção de santos, de outras pessoas. Nós podemos diretamente chegar a Deus através de Jesus Cristo. E a glória, somente a Deus, que é o último dos solas, só lhe deu glória. Então a glória é rendida somente a Deus. Estes 5 solas, eles servem para unificar aquilo que era fundamental para todos os reformadores: sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christo e soli Deo glória. Então nós entendemos pelas Escrituras que somos salvos pela graça por meio da fé, através do sacrifício único, exclusivo e perfeito de Jesus Cristo. Por isso nós rendemos a Ele toda honra e toda glória. Que nós possamos honrar a memória daqueles que entregaram suas vidas em prol de que hoje nós pudéssemos ter essa compreensão clara do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja suficiente para nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.